O lado obscuro do Japão. Se eu falar o título do vídeo, o YouTube vai me processar. Baka Gaijin, bora ver mais um mini documentário do nosso esquisito favorito. Bom, hoje eu tô aqui em Ueno Hirokodi, né? Essa aqui é uma região de Ueno que não é tão conhecida. Será que ele tá mesmo? Já parou pra pensar nisso? Será que o Baka Gaijin realmente está nos lugares que ele fala que está? Não tem como a gente saber, a gente não tá no Japão. E se ele estiver mandando caô, tá ligado? Isso que é pica, cara. Ueno é muito grande, né? O E se for um chroma aqui, papo reto, o cara aí foi grandão agora. pessoal geralmente que vem pro Japão fica ali na região do Ameyoko. O Parque de Ueno também é muito famoso e essa região fica aqui perto, né? Fica aqui grudado no Ameyoko e no Parque de Ueno, mas é uma região que já não é tão acessível assim. É porque não tem tanta coisa pra se fazer, né? Porra É mais um nenhuma, né? entretenimento adulto, né? Um distrito da Luz Vermelha. Não é tão grande quanto Kabukicho ou outros distritos que tem aqui em Tóquio mesmo. Mas é uma região mais voltada ali pro entretenimento adulto. Só fica movimentado de noite praticamente. Eu vou Esse Baka não trabalha não? Trabalha. O Baka, ele trabalha no setor de, acho que marketing, né? Publicidade de uma empresa multinacional de videogames no Japão. caminhar por aqui enquanto Eu acho que é marketing, ele trabalha design, porra assim. eu falo sobre algumas notícias que circularam aí nas últimas semanas. Eu vi, saíram em praticamente todos os principais jornais aí do Brasil. Eu vi na internet, tinha Saiu? essa notícia. Muita gente me mandou, né, no Instagram, Que notícia? pediram pra eu comentar sobre essas coisas e tudo mais. Ai, meu Deus. E são assuntos muito delicados, né, pra dizer o mínimo. São assuntos muito delicados em relação aqui ao Japão, à política japonesa e à sociedade japonesa, né? Algumas dessas coisas eu já Será que ele vai comentar o caso da Arubi do Aqua? Do possível incesto? Porque saiu nos noticiários, né? Será que ele vai comentar a mudança na animação de Jujutsu Kaisen? Isso foi importante, isso é relevante. citei brevemente em outros vídeos aqui no canal, Ai, meu Deus. mas é sempre bom falar sobre esse tipo de coisa, tá ligado? Tá. Porque realmente é o tipo de coisa que não pode passar batido, né? A gente às vezes fica horrorizado por coisas muito menores que acontecem em outros países. Fico, pior que eu fico. Então é importante chamar atenção para esse tipo de coisa, até para que não se repita, né? Nem aqui e nem em lugar nenhum. A primeira notícia é sobre a tal da lei de eugenia japonesa, né? Isso tem? Que foi criada logo depois da Segunda Guerra, Caralho. em 1948, se eu não me engano, e que só foi extinta em 1996, Ah, ela foi extinta, né? Que bom. Mas porra, durou muito ainda. tá ligado? Como é que os caras criam uma lei dessa, literalmente depois da Segunda Guerra Mundial? É uma loucura, mano. O Japão é uma loucura, cara. E agora no final do mês passado foi apresentado um relatório aqui no parlamento japonês, Tá. alegando que cerca de 16.500 pessoas teriam sido esterilizadas à força sob o aval dessa lei, Caralho, mano. Que merda, né? mano. E agora essas pessoas estariam aí pedindo uma indenização do Que merda, hein, cara. Esse bagulho aí é foda. Lá no Peru, né? Lá no Peru. E é até interessante destacar, né? Que o Peru, ele teve um presidente, né? Acho que é Fujinori o nome dele, né? Descendente de japoneses. E ele instaurou uma lei dessas lá. Ele esterilizou não sei quantas pessoas, né? Durante o governo ditatorial dele, né? Isso rolou, né? Fujimori. Alberto Fujimori, isso. Será que tem relação com isso? Ele se inspirou nessa lei japonesa? Isso rolou, pô. Inclusive, né, o antigo presidente da República, na época, ele era muito fã do Alberto Fujimori e ele queria fazer a mesma lei aqui no Brasil. Ah, é muita ideia boa, cara. Quando ele era deputado, né? Vereador, sei lá. Ele teve essa ideia. Essa brilhante ideia de esterilizar pessoas pobres. É só loucura. governo. Elas já estão lutando por essa indenização já há décadas, algumas delas, né? Mas agora ficou pronto esse relatório. E foi eleito, né? Papo reto. É um relatório gigantesco de 1.400 páginas, né? Que foi entregue relatando ali. Aqui, pô, cadê? Alberto Fujimori esterilizou de maneira forçada 350 mil mulheres no Peru. 350 mil mulheres no Peru. Prática era uma das medidas do Programa Nacional de Planejamento Familiar.
350 mil mulheres e 25 mil homens camponeses e indígenas. Em detalhes, cada caso de cada uma dessas vítimas aí que Em resumo, o planejamento familiar do cara era: ah, tu é pobre? Tu é indígena? Não vai ter família, não. Esteriliza. É basicamente isso. e foi vítima dessa lei de eugenia, né? Pra quem não sabe, a eugenia, no caso, é uma das bases políticas do nazismo, né? É o ato de você selecionar seres humanos com base em características físicas e hereditárias, como se alguns fossem superiores a outros, tá ligado? Por mais absurdo que isso possa parecer, né? Tinha uma lei em vigor no Japão até 1996, ou seja, ontem, né? Que o nome dessa lei era Lei de Proteção Eugênica. Papo reto. Né? E essa lei basicamente permitia legalmente que clínicas e Capitão do povo, pô. hospitais e, enfim, né, instituições de saúde esterilizassem à força pacientes com deficiências intelectuais para que eles não transmitissem as características genéticas Calma aí, volta um pouquinho aqui, só pra mim me achar. a instituições de saúde, esterilizassem à força pacientes com deficiências intelectuais para que eles não transmitissem as características genéticas deles para as próximas gerações. Aparentemente estava no texto da lei, pelo que eu li nos sites de notícia, né, estava no texto da lei que o objetivo dessa lei era impedir o nascimento de descendentes de má qualidade. Era assim. Caralho, mano. Pô, é uma loucura, cara. Desculpa, cara. É uma loucura, né? Uma pegada meio espartana, né? Das ideias. Não sei se vocês sabem, né? Mas isso é comum da gente saber. É comum, a gente aprende isso na escola, né? Lá em Esparta, na polis grega de Esparta, né? Se você nascia fudido das ideias, né? Ou se você nascia com qualquer questão física, etc., você era descartado, né? Assim que eles colocavam o bagulho, tá ligado? De acordo com esse relatório que foi apresentado aí mês passado, dentre essas 16 mil pessoas, E não só em Esparta, né, gente? Isso aconteceu em várias culturas. né, que foram esterilizadas à força, a maior parte, claro, eram mulheres e muitas eram adolescentes na época e até algumas crianças, tá ligado? Tem relatos Até criança, de mano. crianças de até 9 anos de idade sendo esterilizadas já. Ah, mano. Tipo, tá ligado, velho? Tá ligado? Tu acha que um ser humano que se propõe a fazer isso, ou que chega a cogitar isso, é de fato um ser humano? Não é. Desculpa. Não é, cara. Não tem como passar pano. Desculpa, velho. Não tem como passar pano pra pessoas que têm essa incrível ideia, pô. Fato é, o Japão, ele manteve uma herança fascista depois da Segunda Guerra Mundial. Isso permanece até hoje. O Congresso japonês, ele continua sendo fascistoide, tá ligado? Isso rola até hoje. É o mesmo partido, basicamente, daquela época até hoje que manda no Japão. Que, se não me engano, é o Partido Liberal, Social Liberal, um negócio assim, né? É o Partido Liberal lá. E se eu não tô enganado, o Shinzo Abe, que foi primeiro-ministro, o pai dele foi primeiro-ministro, o avô dele, que era um general japonês em plena Segunda Guerra Mundial, que fez loucuras na Ásia, também chegou a um cargo alto na política, né? Foi passando de um pro outro, tá ligado? É uma loucura, gente. E essas ideias, né, do Japão daquela época se mantiveram politicamente, né? Não é à toa que o Japão hoje em dia é um país muito conservador, que abomina várias coisas. A gente vê notícias, né? Direitos LGBT e etc. não existe no Japão, basicamente, né? É proibido casar e tudo mais, etc. Rola muita coisa. Porque eles mantiveram essa herança. E qualquer pessoa que queira questionar ou discutir sobre as merdas que o Japão fez, meio que não pode, vira um tabu. Né? Nas escolas, eles passam um paninho, né? Para que as crianças depois não saibam de todas as partes ruins, né? Então rola muito disso, né? O Japão, ele passa pano pra essas merdas. Então, o Japão, ele vestiu essa carapuça de país da tecnologia, país do futuro, país kawaii. Olha, temos animes, temos games, olha como somos cool. E no final, o Japão, no seu arcabouço, de fato, no seu esqueleto, é um bagulho horroroso. Tá ligado? É um bagulho horroroso.
Se vocês forem pegar fundo o Japão pra poder ver o que tem lá mesmo, é uma loucura, cara. É uma loucura. Por apresentarem algum distúrbio ali, algum problema psiquiátrico. E tipo assim, essas cirurgias, né, que eles faziam de esterilização, não só eram realizadas sem o consentimento das vítimas, né, como mesmo depois, né, as vítimas não eram informadas do que tinha, do procedimento que tinham feito nelas, tá ligado? Em 1953, o Ministério da Saúde japonês aprovou algumas diretrizes, né, em relação a essa lei eugênica que diziam que se a comissão médica, né, que estava ali em cuidado ali do paciente julgasse que era necessário, né, eles tinham o direito, a comissão médica tinha direito de anestesiar o paciente e até enganar o paciente para conseguir fazer a cirurgia nele, mesmo sem o consentimento, né? Enganar. Os caras diziam assim que iam fazer um procedimento de rotina, né, ou alguma cirurgia simples ali, uma operação no apêndice, tá ligado? E no fim esterilizavam a pessoa, né? Então tem gente que passou a vida inteira tentando ter filho sem saber que tinha sido esterilizado. Brasileiro não tem noção dos vários crimes de guerra que o Japão cometeu no leste e sudoeste asiático, irmão. É que na Segunda Guerra Mundial o pessoal foca muito no que a Alemanha fez na Europa, né? Mas se o pessoal fosse ver o que o Japão fez na Ásia, é uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. O Japão, nessa época da Segunda Guerra Mundial, ele fez tanta merda que aqui no Brasil, lá pro estado do Amazonas, se eu não tô enganado, o Brasil fez um campo de concentração de japoneses e descendentes de japoneses. Sabiam dessa? Qualquer pessoa que tivesse qualquer característica japonesa ou asiática era presa. Aqui no Brasil. Rolou isso. Esterilizado na adolescência, tá ligado? O bagulho é bizarro. Tem o caso, por exemplo, dessa mulher. Tipo os campos nos Estados Unidos. Rolou isso nos Estados Unidos, não rolou? Se eu não tô enganado. Também, algo assim, né? Com alemães e etc. Que se identifica como... Na verdade, isso é muito hoje em dia. O Vargas fudeu muito com a vida do japonês aqui no Brasil. Sim, isso é verdade. Foi na Era Vargas, sim. Se eu não me engano, foi. O Junko Izuka, né? Não é o nome dela de verdade, mas é um pseudônimo que ela tá usando aí pra se identificar. Ela tem 77 anos hoje em dia. No Brasil era proibido falar japonês durante um tempo. Na verdade, no Brasil era proibido falar japonês, italiano e alemão. Muito se pergunta, se questiona, pô, o Brasil é um país que teve grande contato cultural com outros países, né? Vieram muitos imigrantes europeus e asiáticos, mas aqui no Brasil a gente só fala realmente português, né? Por quê? Porque era proibido. Esse pessoal não podia se comunicar no próprio idioma. Então, isso não teve grande relevância cultural no nosso país, né? O que eu quero dizer, não influenciou ao Brasil ter um segundo idioma, um terceiro idioma, entende? Foi só o português mesmo. E quando ela tinha 16, ela foi levada até uma clínica no Nordeste aqui do Japão, onde ela passou por essa tal cirurgia misteriosa, né? Que na época ela não sabia o que era e só depois ela foi descobrir que era uma cirurgia de esterilização. Hoje, ela tá Caralho, que moça alta, mano. Ela é alta pra caralho, essa moça, tá? inclusa aí no pessoal que tá processando o governo, né? Pedindo por indenização. Mas olha só, né? O pedido dela foi negado da primeira vez, porque o governo alegou que como já tinham passado mais de 20 anos, o prazo legal, né, pra ela entrar com esse pedido de indenização já tinha expirado. Sendo que na época ela nem foi informada de que tinham feito isso com ela, tá ligado? E fora tudo isso, né, fora essas 16 mil pessoas que foram esterilizadas à força, o relatório também aponta para outras 8 mil pessoas que tecnicamente se submeteram a essa esterilização consensualmente, né? Ou seja, foda, elas mano. concordaram em ser esterilizadas. Mas mesmo essas 8 mil pessoas, né, o relatório aponta que em alguma medida elas sofreram algum tipo de pressão do governo, né? E isso é evidente, na verdade, porque olha só, né? Enquanto essa lei eugênica estava em vigor aqui no Japão, se a pessoa tivesse, né, o diagnóstico de algum distúrbio mental, ou alguma deficiência intelectual, ou alguma doença hereditária, né? Se ela não se submetesse à esterilização, ela não tinha direito de acessar o sistema de saúde nem de se casar. Então, assim... Concordaram, né? Elas foram obrigadas, pô. A pessoa não ia poder se casar, a pessoa não ia poder ter acesso ao sistema de saúde, mano. É óbvio que a pessoa, ela vai concordar com a esterilização, porra. Sim,
Porque é basicamente, cara, ou você desiste de ter filho ou você morre. Escolhe aí. Se a pessoa tinha, por exemplo, alguma doença mental, né? E a família ia tentar internar essa pessoa em alguma clínica, acabava que um dos pré-requisitos para conseguir a internação já era a esterilização, tá Isso é uma loucura, ligado? mano. Porque senão a pessoa já não teria acesso ao sistema de saúde, né? Então é óbvio que até essas 8.000 pessoas que teoricamente consentiram, né? Elas também foram consentidas à força, né? Porque não havia outra opção. Ainda por cima, né? De acordo com a notícia da BBC, a lista de casos em que essa lei podia ser aplicada era bem maior do que a gente consegue imaginar, porque aparentemente, na época em que a lei entrou em vigor, né, lá nos anos final dos anos 40, os anos 50 ali, tinham várias condições que os caras acreditavam que eram. Esse negócio de esterilização me lembrou daquele plano do Zack de Attack on Titan, que era literalmente isso. Sim, mano. Eu já cansei de falar. O final de Attack on Titan, aquele arco final, ele tem várias referências e signos que correlacionam com fascismo e nazismo, pô. Só que tu fala isso, os fãs ficam ofendidos. Ai, meu Deus. Tá lá, mano. Vai ler aquela porra. Condições hereditárias. Não entendi muito bem. Como as pessoas eram escolhidas? Eram todos japoneses? Como assim? Sobre isso aqui? Sim. Se a pessoa tinha qualquer questão psicológica e etc., algum problema e tudo mais, qualquer questão psicológica, né? A pessoa, ela... doença crônica, hereditária e tudo mais, a pessoa ela era esterilizada. Pra isso não passar pro filho. A pessoa que não seja padrão social. E que hoje a gente sabe que não são, né? E nem só isso, na verdade. Tem várias coisas que nem sequer são doenças, mano. Né? São coisas que nem sequer são problemas de saúde. Pra vocês terem uma ideia, entravam nessa lista aí coisas como desejo sexual acentuadamente anormal, mano. Que porra é essa? Tá ligado? Por isso que o Japão vai acabar, tá ligado? Tem uma repressão sexual imensa lá no país, velho. Tá ligado? Inclinação criminosa acentuada. Como é que você determina, né? Como é que você mensura isso se uma pessoa tem inclinação criminosa acentuada? Inclinação. Não é nem se a pessoa é criminosa. Inclinação criminosa. Mano. Mão quebrada. Mano, que porra é essa? Mão quebrada? Você dá entrada no hospital com a mão quebrada e corre o risco de você sair estéreo, tá ligado? Ah, mano. Que loucura, cara. Ligado? Parece piada o bagulho de tão absurdo. E tipo assim, essa lei eugênica, né? Ela permitia que as clínicas e hospitais realizassem o procedimento. Se a pessoa tem mais tesão que o normal, ela é morta? Sim. Cara, eu não sei se tem relação, tá? Mas era dito, nessa época, que as ideias eugenistas ganhavam força, que quando você tinha as pessoas que tinham muito tesão, né? Elas eram selvagens, primitivas, inferiores, entendeu? E correlacionavam essas pessoas, pelo menos aqui na América, por exemplo, e na Europa, diziam, por exemplo, que os negros, eles eram primitivos e selvagens porque eles só pensavam em transar, que é uma mentira. Mas eles falavam isso, né? Até mesmo o fato, eles até mesmo falavam que homem que tinha, por exemplo, pinto grande, né? Pinto, pênis, piroca, é um homem inferior. Porque é como se fosse um animal. Tá ligado? Isso rolava. Os europeus falavam isso. Os europeus destacavam isso. E, obviamente, sem querer criar um estereótipo, os europeus, eles falavam isso também pra poder subjugar os homens negros. Nem todo homem negro tem uma piroca enorme, tá? Isso é só um estereótipo que as pessoas criaram. Mas vocês entenderam, tá? É só um estereótipo fetichista que as pessoas criaram ao redor das pessoas negras. Mas... Então, talvez essa ideia deles possa ter vindo. É porque a ideia eugenista veio da Europa. Então pode ser que lá no Japão eles tenham adotado essa ideia eugenista diretamente da Europa, né? De esterilização, né, do paciente, mas não permitia que se retirassem órgãos do paciente, né? Sim, é por isso que homens negros ainda são super sexualizados hoje em dia, exatamente. No caso, não só homens, né? Mulheres também. A esterilização ela teria que ser feita por meio ali da ligadura das trompas, né, que fala, né? Mas olha só, né, apesar disso, tinha algumas clínicas que chegavam realmente a... A eugenia na história da ciência, sim. A ciência não é algo perfeito, gente. Ciência é algo que pode produzir coisas horríveis, né?
As pessoas têm uma ideia na mente que a ciência é a solução de todos os problemas, mas na verdade a ciência ela também pode ser a razão de alguns problemas. Então tem que tomar muito cuidado. Mas se basearam, se eu não estou enganado, se basearam na teoria do Darwin, não foi? Sim, ciência não é neutro, exatamente. A retirar o útero das mulheres para que, além de ficar estéreis, elas parassem também de menstruar. Darwinismo social, papo reto. Porque assim as clínicas tinham menos trabalho, tá ligado? Na hora de limpar, na hora de cuidar das pacientes. Um dos argumentos do governo, né, que eles usavam na época para ter perpetuado essa lei até tão tarde, né, era uma suposta preocupação com a superpopulação do país, né? O que obviamente é só uma desculpa esfarrapada para tentar justificar o bagulho absurdo, né? E não ironicamente, hoje em dia o Japão é um dos países que mais sofre com a baixa. Não foi culpa do Darwin. Eu não falei que foi culpa do Darwin. Eu falei que puxaram essa pílula de uma ideia do Darwin. Taxa de natalidade, né? Não só o Japão. A evolução da ginecologia foi baseada em muito abuso em escravas. O pai da ginecologia moderna fez muito disso. Foi um avanço, mas a que custo? Tudo feito sem anestesia, já que os negros supostamente não sentiam dor. Mas se tu para pra ver, cara, durante a Segunda Guerra Mundial, muitos dos avanços medicinais vieram de pessoas sendo basicamente usadas como ratos de laboratório pelos alemães. Grande parte do mundo vem enfrentando esse tipo de problema, principalmente aqui na Ásia mesmo, né? Mas E tu pode ver que depois que acabou a guerra, muitos dos nazistas, cientistas, eles foram para os Estados Unidos e assumiram cargos importantes em empresas importantes. Tiveram o famoso perdão, porque eles tinham muito a contribuir ainda para a humanidade. Saiu há pouco tempo o relatório de 2022 e o Japão bateu o recorde de novo de menor quantidade de nascimentos desde o começo dos registros, né? Desde que eles começaram a fazer essa medição. Em 2022 nasceram menos de 800 mil bebês e morreram mais de 1,5 milhão de pessoas, né? Então, tipo, quase metade morreu, quase o dobro do que nasceu aqui no Japão, né? A NASA literalmente pegou os cientistas nazis para ajudar na corrida espacial? Sim. A quantidade de estrangeiros aumentou aqui em 2022, até porque as fronteiras reabriram, né, depois da pandemia. Mas, obviamente, a situação ainda está descarrilhando, né? O Fumio Kishida, né, que é o primeiro-ministro agora aqui do Japão, ele disse no começo do ano, né, agora de 2023, que o Japão está prestes a não conseguir funcionar como sociedade, né, por causa dessas baixas históricas aí nas taxas de natalidade. E isso se torna ainda mais bizarro quando você descobre que até 1996 tinha uma lei que esterilizava o povo japonês à força. Só em 2019, para você ter uma noção, é que o governo se pronunciou oficialmente pela primeira vez, né, para fazer um pedido de desculpas formal por essa lei de eugenia, né? E na época o Shinzo Abe tinha prometido ali uma indenização de aproximadamente 140 mil reais na conversão direta, né, para cada vítima. E pelo que eu entendi, só 1.000 e poucas pessoas receberam essa indenização até hoje, né? E na real é uma indenização bem bosta, né, também. O que o Japão Imperial fez de atrocidade no Sudoeste Asiático, China, Coreia, etc., foi tão ruim ou pior que o que a Alemanha fez na Segunda Guerra Mundial. Mano, pra vir o otaku depois ficar falando a China e a Coreia reclamam de tudo que tem em animes, né? É tão palhaçada isso, o pessoal não supera. Pelo tamanho do bagulho. Bom, né, não tem como mensurar em dinheiro um bagulho desse, na verdade, né? Mas, enfim, se for pra mensurar, ainda 140 mil reais não é nada perto do drama que foi isso, né? Enfim, esse era um assunto que o pessoal tava pedindo pra eu comentar. E o outro assunto também muito grave é sobre um projeto de lei que está tramitando aqui agora no Japão a respeito de reformular as leis de agressão sexual aqui do Japão, que aparentemente já estão extremamente ultrapassadas, né, em comparação com as de outros países, né? Parece que essa é a segunda vez em um século que essas leis em relação a assédio sexual são revisionadas, para vocês terem uma ideia, né? Como o bagulho é praticamente intocável, né? E deve estar extremamente desatualizado. Porque a parada é o seguinte, né? Aqui na legislação japonesa, né, o conceito de abuso sexual é entendido como sendo
uma relação sexual forçada, né? E não uma relação sexual não consentida, como é na maior parte dos países hoje em dia, né? E isso acaba abrindo brechas, né, na interpretação da lei. Os japoneses adoram uma brecha na lei, né? E muitas vezes essas brechas elas são exploradas pelos advogados dos abusadores, né? Que nem em 2014 teve um caso absurdo aqui em Tóquio mesmo, né? Em que um cara ele prendeu uma mina de 15 anos na parede, abusou dela e ele foi absolvido porque o tribunal entendeu que a ação dele não tornava extremamente difícil que a mina resistisse. Tipo assim, se você não quiser... Pra tu ver, né? Pra tu ver, né? Só queria deixar claro que na Itália o pessoal tá assim lá, tá? Assédio de menos 10 segundos não conta pro judiciário italiano. Se uma mulher for assediada por menos de 10 segundos, não é assédio. Não conta. Tem que ser acima de 10 segundos. A mulher ela tem que pegar um cronômetro, cronometrar, pra poder afirmar que tá sendo assediada. Ser abusada, você teria se esforçado um pouco mais, tá ligado? É tipo isso que os caras disseram, tá? E o cara não foi condenado por abuso sexual por causa disso. E a menina de 15 anos também foi tratada como adulta perante a lei, porque a idade de consentimento aqui no Japão é de 13 anos, mano. 13 anos. A idade de consentimento no Japão é de 13 anos. 13 anos. 13 anos, né? Agora, com essa revisão aí que estão querendo fazer na lei, estão querendo aumentar, né? A idade Pra 16, eu de acho. consentimento Aqui é 14, né? Tem essa pica também. de 13 para 16, mas em 2014, quando esse caso aconteceu, a menina de 15 anos ainda foi julgada como adulta. Teve um caso em Nagoya também, que chamou muita atenção alguns anos atrás, em que o pai abusou da filha adolescente por vários anos e durante o tribunal do julgamento, né, surgiu a dúvida se a menina realmente não era capaz de resistir aos abusos. Porque, mano, olha a brisa dos caras, mano. Eles alegaram que teve uma vez que a menina contrariou a vontade dos pais em relação à escola que eles queriam botar ela pra estudar. Tá. Então, segundo os advogados, esse era um indício claro de que a menina tinha vontade própria pra contrariar os pais. Ah, mano. Eu falo, mano, tem muita gente que não faz diferença no mundo. Muita gente não faz diferença no mundo. É uma pena que essa galera continue aí andando pra lá e pra cá, né? Tem essa E não era completamente dominada por eles, tá ligado? Os caras pegou o caso da menina ter reclamado da escola que os caras iam botar ela, que os pais iam botar ela, e usaram isso como argumento pra justificar que a menina tinha vontade própria, mano, tá ligado? Nesse caso aí específico, o pai, obviamente, acabou sendo condenado, né? Mas só da lei permitir esse tipo de manobra, né, já é um bagulho bizarro. E tudo isso, obviamente, acaba fazendo com que muitas mulheres que sofrem violência... É uma loucura. O Japão é uma loucura à parte, cara. E tem muito otaku que não aceita as ofensas ao Japão. Só que esses otakus, eles têm que entender que eles estão sendo colonizados, pô. Essa carapuça criada ao redor do Japão, né? Tem até um projeto que é o Cool Japan, né? Que é um projeto onde o Estado japonês libera dinheiro para que várias coisas com relação à cultura pop, como anime, seja feito no Japão. Existe um incentivo, né? Estatal do Japão, porque eles sabem que anime, videogame, essas coisas kawaii, essas paradas, elas acabam criando uma imagem positiva pro Japão, como se o Japão fosse esse tipo de país. Sendo que quando você olha o interior do Japão, você se aprofunda na história japonesa e na forma como a sociedade japonesa ela você vê que o bagulho é uma merda, tá ligado? Você vê que o bagulho é uma doideira. O otaku, ele olha pra isso e ele acha super normal. Tá ligado? E aí quando você fala, cara, tá esquisito, tem coisa esquisita, tem isso, aquilo, outro e tudo mais. E o otaku fica, não, você tá querendo lacrar pra cima do meu anime. Cara, o que tá nos animes, a maioria das coisas que estão nos animes, estão retratando, tá, um recorte social do Japão. Anime também é arte, anime é audiovisual, isso é arte. Quase toda obra de arte está retratando um contexto ou um recorte social de uma época. Tu pode ver que, se a gente pegar animes de 10 anos atrás, eles estão falando de outras coisas, como os que estão falando agora. Então, os animes, os mangás, eles de certa forma estão falando sobre o social da sociedade japonesa. Não é só uma história sendo contada.
Sem qualquer viés, sem qualquer visão, sem qualquer mensagem. Isso não existe, pelo amor de Deus, tá? E mesmo que por um acaso o autor ele seja um cara que nunca quis botar uma mensagem, a partir do momento que ele lança a obra dele, ela está aberta para interpretações do público. E aí a gente já entra num conceito de morte do autor e etc. Ele pode ter uma intenção, mas a interpretação ela pode ser válida diante de vários aspectos, né? Só que quando tu fala isso pra um cara que é muito otaku, ele fica ofendido. É como se você estivesse atacando ele. Porque o otaku, ele leva o anime, o mangá, como se fosse um traço de personalidade dele. Como se você fala, pô, cara, esse anime que tu tá assistindo tem muita coisa errada. Ele entende como se ele fosse o errado. E por ele gostar, parece que ele é o errado daquilo. E aí ele se sente muito ofendido. E aí ele fica puto contigo, porque parece que você tá vendo coisa onde não tem. Tá ligado? Então, é foda. O otaku, ele é colonizado. Ele é culturalmente colonizado. O otaku gosta de falar, né? Pagar de custo. Não, porque as pessoas são culturalmente colonizadas por Hollywood, pelos Estados Unidos. Só querem ver filmes norte-americanos. E o otaku é igual. Só que pelo Japão. Aqui no Japão, nem se deem ao trabalho de levar pra justiça, né? Porque meio que já sabem que provavelmente não vai dar em nada, né? O bagulho é tão complicado pra ser considerado um abuso sexual que acaba sendo um transtorno ali, Toda arte é uma imitação do mundo que é derivado da visão do autor sobre o mundo. Sim. Isso tem muito a ver com mimesis, né? Aquele conceito platônico de que a realidade ela é uma cópia de um mundo perfeito. Então a arte ela seria uma cópia da cópia do verdadeiro mundo perfeito. Então a gente estaria trabalhando com uma cópia de uma cópia. Então ele é um mundo que ele tá distante da realidade, mas que ele ainda assim retrata a realidade. Então toda obra de arte, desde um quadro até um quadrinho, até um livro, um videogame e etc., né, porque existem várias formas artísticas de se expressar, ele está retratando a sociedade, a realidade, o mundo, a partir do ponto de vista do autor, tá? De uma determinada época, contexto, etc., mas distante da realidade. Tá entendendo? É isso. Arte é isso, tá ligado? Arte é literalmente isso. uma coisa que não vale nem a pena, tá ligado? Esse é o pensamento que as mulheres têm hoje em dia. Que nem a própria líder de uma... A arte retrata a realidade que o autor queria que fosse algo? Não necessariamente. A arte, ela retrata a realidade que o autor vive, ou viveu, ou gostaria de viver, a partir da percepção e perspectiva dele. Uma ONG, né, de direitos das mulheres aqui do Japão. É um reflexo de um reflexo, exatamente. Eu disse que... Mas sim, pode ser que ele crie um livro, por exemplo, sobre um mundo ideal pra ele, a partir do ponto de vista dele. Só que mesmo ele tendo uma intenção, não quer dizer que aquela interpretação vai ser a correta para os demais. Porque a partir do momento que você é o locutor e você abre espaço pro interlocutor consumir o que você produz, você está abrindo espaço para ter várias mensagens, mesmo que exista uma intenção por sua parte. Não é nem só em relação à lei, né? Mitch, volta um pouco que tu perdeu o que ele falou. Mano, tá ligado? Nesse caso aí específico, o pai obviamente acabou sendo condenado, né? Mas só da lei permitir esse tipo de manobra, né, já é um bagulho bizarro. E tudo isso, obviamente, acaba... É tipo história e historiografia, tem viés, tem contexto, tem intenção e é produto de sua época. Mano, quando tu para pra ver que a maioria dos historiadores eram franceses, você entende muita coisa. Já parou pra pensar como a gente, na escola, quando a gente vai estudar história, tem um hype gigantesco ao redor da França, Revolução Francesa, França pra cá, França pra lá, Napoleão, minha pica, esse aquilo outro. Sim, são eventos históricos que acabaram influenciando o mundo. Mas a França, ela sempre ganha muita pompa, porque existe um eurocentrismo. A maioria dos historiadores eram homens franceses. Acaba fazendo com que muitas mulheres que sofrem violência aqui no Japão nem se deem ao trabalho de levar pra justiça, né? Porque meio que já sabem que provavelmente não vai dar em nada, né? O bagulho é tão complicado pra ser considerado um abuso sexual que acaba sendo um transtorno ali, uma coisa que não vale nem a pena, tá ligado? Esse é o pensamento que as mulheres têm hoje em dia. Que nem a própria líder de uma ONG, né, de direitos das mulheres aqui do Japão disse que não é nem só em relação à lei, né? O conceito de sexo e consentimento aqui no Japão ainda é muito distorcido, tá ligado?
em relação, assim, em comparação com a maior parte do mundo, né? Não é só uma questão de alterar a lei, é uma questão cultural mesmo, né? Segundo essa mulher, né, a líder da ONG, a educação sexual aqui no Japão costuma ser ensinada assim de forma muito velada, né? E a ideia de consentimento quase nunca é abordada, sabe? Então as crianças, elas crescem com uma ideia completamente errada do bagulho. E também, desde pequeno, né, as crianças costumam ter acesso à pornografia. E na pornografia japonesa é muito comum que as mulheres atuem realmente como se elas estivessem ali contra a vontade, sabe? Ou sem vontade nenhuma, né? O que ajuda a perpetuar essa ideia, assim, de que o consentimento é meio que arbitrário, ou que não é. Entendeu? Aí quando eu venho aqui e falo, ó, tem um anime muito esquisito que ele prega certas ideias com relação a mulheres, aí vem com os otaku. Não rola isso! Como é que um homem vai ser influenciado por um anime? Ai, como que isso vai acontecer? Como que um homem vai odiar uma mulher, vai fazer algo contra uma mulher por causa de um anime? Acontece. Acontece, galera. Pior que acontece. Nem existe na vida real. É impossível um homem assediar uma mulher por causa de um anime. Acontece. É meio bizarro, mas acontece. Tá ligado? É necessário, tá ligado? Então, Porque normaliza algumas coisas, entende? Normaliza, pô. Normaliza. Pode ver. Ontem mesmo na live eu puxei um papo aqui sobre educação sexual. Fiquei mó tempão, uns 30, 40 minutos falando sobre sexo. Sem brincadeira. Sexo. Muita gente no meu chat ficou ofendida. Achando cringe. Ai, eu não aguento, para com isso. Ai, eu não gosto. Ai, Mitch, para com isso. Tinha gente perguntando. Até, Mitch, camisinha tem data de validade? Mitch, qual que é o sabor da camisinha? Mitch, como é que bota a camisinha? Tinha gente perguntando, não ironicamente, esse tipo de coisa, pô. Perguntando. Mas tinha vários otakus revoltados. Não podia falar. Ai, para de falar de sexo. Você fica expondo as coisas. Como se fosse um tabu falar de sexo, tá ligado? Porque o otaku, ele cria isso na cabeça dele, como se fosse um grande problema falar de sexo. Sendo que sexo é normal, gente. Tá ligado? E é justamente por falta de conhecimento sobre sexo que muita merda acontece. Literalmente. E é justamente por falta de educação sexual que muitos abusos acontecem. No Brasil também tem uma educação sexual muito velada. Muita criança pré-adolescente aí acaba sendo assediado sem saber que tá sendo assediado. Porque acha que é normal. Cansa de ver na televisão tio, avô, parente próximo, amigo da família assediando criança pré-adolescente. E a criança não sabe o que é. Tem que outra pessoa da família notar pra poder falar. Sendo que isso poderia ser resolvido há muito tempo. Não é tipo ensinar sexo. Hoje a aula é como fuder de ladinho poggers na escola, galera. Vamos lá, vou ensinar pra vocês, crianças, como que fode de ladinho. Não é, tá ligado? É tipo, ó, o menino é a menina, entendeu? Se alguém tocar em você aqui, tocar ali, fizer algo com você, não é normal. Você tem que denunciar, tem que procurar um responsável. É algo básico. Sabe? Mas cria-se um pânico ao redor disso. É mamadeira de piroca. Ai, vão ensinar nas escolas o que é peru. Ai, meu Deus do céu. Não vai ensinar a transar, porra. Tá ligado? Não vai, é necessário. Mas aí as pessoas ficam pegando isso pra usar como pauta política. Pra poder querer crescer. Pra proteger as crianças, destruindo o futuro delas. Pô, desculpa, mas é isso que vocês estão fazendo. Aí ontem no meu chat um garoto veio e perguntou: Mitch, eu sou virgem com 24 anos, isso é ruim? Eu comecei a conversar com ele numa boa. Só que o fato dele ser virgem já deixa pessoas no chat querer zoando, né? Ah, ele é virgem, sendo que muita gente no chat é virgem. Foda-se, tá ligado? Foda-se, cara. O garoto tava numa boa perguntando, eu tava numa boa conversando com ele, outras pessoas vinham aparecendo no chat, perguntando coisas, até que chegou uma galera que ficou desesperada. Como assim o Mitch tá falando de sexo? Ai, meu Deus. Ai, o Mitch falou que transa. Meu Deus. Gente, pelo amor de Deus, caralho. Tá ligado? Pelo amor de Deus, galera.
E eu já cansei de ver influencer otaku falando que as pessoas que ficam falando de sexo ou anime, ou animes não, é conteúdo sobre sexo, são impuras. Não são impuras, pelo amor de Deus. Sexo é normal, faz parte da vida. Tá ligado? E você tem que ter uma noção, tu tem que ter educação sexual, cara. Porque senão daqui a pouco tu mete um boneco aí, ele fica que nem um idiota. Os malucos acham que é. Aí vai o cara, não, mas eu sei botar camisinha. Eu sei. Eu não vou botar um boneco. Eu uso camisinha. Aí ele vai lá, bota a camisinha igual um idiota. Aí na hora que ele tá metendo lá de ladinho pobre, a camisinha estoura. Porque ele deixou, sei lá, mano, entrar ar na porra da camisinha, tá ligado? Pô, cara, tá ligado? Aí ontem, o povo, não, como assim? Caralho, pô. Mano, galera, é normal. É normal, velho. Tá ligado? É normal, galera. É normal. Bom, esse também é outro assunto importante. A gente já falou sobre esse tipo de coisa algumas vezes aqui no canal. E, enfim, a gente sabe, né, como o Japão ainda é um país muito mal resolvido com o seu passado, muito. E tem uma repressão sexual no Japão gigantesca. A repressão sexual japonesa é gigantesca. Aí fica os caras reclamando, ai, porque eu estou vendo um anime de comédia e demorou 12 episódios para o casal pegar na mão um do outro e eles ficam com vergonha. Sim, não é enrolação. Pode até parecer enrolação. Mas é isso, porra. No Japão os caras têm vergonha de pegar na mão. Vou falar uma parada pra vocês, tá? Eu estudei um ano japonês, né? Na UFRJ. Então eu tive contato com os japoneses, né? Minha professora era do Japão. E, tipo, eu ouvia relatos de pessoas aqui no Brasil, japoneses aqui no Brasil, que trabalham no consulado e etc., em escola japonesa, que eles são casados, mas eles têm vergonha de demonstrar isso em público. Nem aliança os caras usavam, com vergonha de demonstrar que são casados. Você só descobria que eles eram casados por alguém falando, tá ligado? E não é questão de ser, nem ser questão de, sei lá, ser infiel, por exemplo, alguém pode puxar. Era porque eles têm vergonha de falar que são casados no Brasil. Tá ligado? É uma parada de outro nível, mano. Aí você, com sua perspectiva cultural, quer ficar falando um monte de merda sem entender, tá ligado? Atrasado em relação a pautas sociais, principalmente em relação à questão de igualdade de gênero, né? Pior que na antiguidade o Japão era extremamente transante, mas aí rolou uns paranauê, aí que deu ruim foi foda isso, papo reto. Inclusive, recentemente teve aquela cúpula do G7, não sei se vocês viram, né? Sobre igualdade de gênero. E o Japão foi o único país do G7 que... Até porque traição é comum. Eu nem vou entrar no mérito da traição aqui, porque o otaku ele não tem cérebro pra poder entender como funcionam relações humanas. enviou um homem como representante no bagulho que era pra discutir justamente igualdade de gênero, tá ligado? Então, assim, são os bagulho que, às vezes... Aí hoje em dia eles ficam lá que nem uns fudidos lançando Spy Family todo ano pra poder ver se o japonês transa, tá ligado? Chega a ser difícil até de acreditar que seja falta de bom senso, tá ligado? Parece que os caras fazem de propósito mesmo, assim, parece que eles têm algum tipo de orgulho em ser desse jeito mesmo, né? E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado dessa merda. E é nóis, mano. Falou. É uma loucura, cara. É uma doideira. O Japão é uma doideira. Sem contar, né, que nem eu já falei aqui numa live, não lembro quando, que no Japão tem um grande incentivo para primos se casarem. Incesto, sim, literalmente incesto. Por quê? Porque eles mantêm a mesma linhagem sanguínea. Que também parte desse ponto, com uma ideia meio eugenista das ideias. Entende? Isso acontece no Japão. Tá ligado? Tipo família real europeia? Sim. E eu nem vou entrar no mérito, tá? De casos de incesto entre filho e mãe. Porque o filho acaba sendo projetado no filho uma versão do pai. Porque o japonês médio, ele trabalha tanto que ele nem aparece mais em casa. E aí a mãe projeta no filho, o marido, e acaba tendo relação sexual com o próprio filho. Isso acontece no Japão. Por que você acha que tem tanto anime e mangá que retrata a questão de amor entre filho e mãe de uma maneira erotizada?
Evangelion fala um pouco sobre isso. É claro que Evangelion não fala de uma maneira 100%, mas rola isso. O Shinji, ele sente amor por quem? Pela garota que representa a mãe dele, pô. Isso rola, gente. Isso acontece. Tem lá. As nuances existem. Eu li uma matéria sobre isso alguns anos atrás, que é basicamente isso. Como estavam aumentando casos de filhos se relacionando com as mães. Porque as mães estavam projetando nos filhos os maridos. Por que você acha que Netorari tá tão popular no Japão agora? Porque os caras trabalham tanto e existe uma repressão sexual tão grande que a mulher, ela acaba traindo. O homem trai. Às vezes o homem, ele acha que ele não consegue lidar com a função porque ele só trabalha, então ele prefere a mulher com outro. Rola muito disso, velho. Sabe? Tem várias questões. Vários pontos. Entende? As nuances existem. Aí o que não dá é o otaku ficar reclamando, ai, todo temporada sai anime com isso, com moe, com loli, com isso, aquilo outro, ai, que chato. Aí quando tu vai lá e faz uma crítica ao anime que tem isso, ai, mas também você fica lacrando pra cima dos animes, né? Porra, não fode. Entende? Mas é isso, pô. O Japão é isso aí. O Japão médio é isso aí, tá ligado? O Japão médio é isso aí. E você pode ver que tem muito otaku aí que ele acaba tendo ideias muito parecidas com o Japão antigo, né? Com o Japão da década de 20. Por que será? Será que é influência? Enfim, né? Bom vídeo.